me trouxe aqui. Já faz tanto tempo que eu me despedi. Quis outro caminho pro meu coração. Eu quis voar. Quero lhe contar por onde andei e o que sobrou de mim quando eu duvidei da primeira vez que você me olhou. No seu calar entendi, eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar e eu só preciso ouvir a sua voz. Eu não quero mais me esconder de mim mesma e nem de você. Ainda há tanta vida por viver. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Por aqui. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual, hoje ao vivo aqui de Campos do Jordão, com essa presença abençoadíssima entre nós, meus amigos, minhas amigas que vieram também de diversos lugares do Brasil para acompanhar este programa, pagaram o ingresso caríssimo, que é a confiança. Uma alegria muito grande ter a oportunidade de sermos recebidos aqui pela Rosana, minha amiga querida aqui em Campos, que sempre nos dá a oportunidade. Enquanto você cantava, às vezes eu fiquei pensando, quanto tempo será que nós levamos para construir uma convicção dentro de nós? Quanto tempo nós precisamos para maturar os sentimentos, para que depois eles se transformem em aprendizado? Sim, porque o sentimento, com o tempo, ele vai passando como se ele estivesse sendo quarado. Lá em Minas, né? A gente chama de vamos quarar a roupa. Tirar o amarelo. Desencardir. Para que depois ele possa ser incorporado à vida, porque o encardido não faz bem. Não, nem é bonito. E quanto tempo leva para nascer uma convicção? Eu fiquei vendo você cantando e sempre achei um mistério a sua voz. Já lhe disse isso, já lhe escrevi sobre isso numa introdução que eu fiz de um livro seu, que foi justamente quando você falava do exercício da voz. Para se cantar com tanta suavidade, precisou viver com tanta braveza. Não é verdade? Isso, deve ser experimentar os que eu acho tão opostos. contraditório isso em você. Você é uma mulher tão forte, tão brava. Não fala assim de mim em rede nacional. Não, braveza do ponto de vista positivíssimo. Obrigado, de aquela que vai e faz o que tem de fazer. Sim. Brava gente brasileira. Sim. Você faz parte dessa brava gente. Mas eu acho que essa gente que desbrava. Está no mesmo que lugar, abre caminhos. Pelo menos na expressão assim de delicadeza, a delicadeza segura. Ela é corajosa, né? Ela é uma soma, eu acho.
até fisiologicamente falando, sobre a própria voz, o fiato, a voz mais suave de ser feita é a mais difícil mesmo. É a que tem mais compressão de laringe, mais domínio do corpo, mais domínio do ar. Ela é a mais difícil de sair depois de muito esforço. Ela é fruto de esforço. Por isso que ela é suave, né? É. Muito esforço para ter. É esforço, é domínio, na verdade. É domínio da voz. O máximo, realmente é o mais difícil de fazer com a voz. Porque a potência, ela é explosiva, né? É aquela coisa forte do corpo. Na verdade, o fio de voz, o que sobra é o que tem que estar em absoluto controle. Domínio, né? Controle. Que é o mais difícil. É. E é o lugar desafina-se muito também. Ao final. É porque a gente dá uma tremida, né? Bem isso. Muito. E talvez seja o mesmo, não sei, acho que é a mesma coisa na vida. Era o que eu mais escutava quando a Ziza dirigia minha voz quando eu estava gravando. Desafinou no final, eu sei. A vida inteira eu escutei isso. Manter o afinado até o fim. Ziza, é interessante porque a disciplina que se pede para ter uma boa voz, ela se exerce também na disciplina para se ter uma vida espiritual, uma vida emocional, eu acho afetiva. Quantas vezes eu já cheguei à conclusão mais uma vez e de novo, que é a mesma coisa praticamente. A paciência para lidar com a gente mesmo, para aprender algo, eu acho, o caminho do estudo. E ainda mais quando ele é musical, que envolve afeto, que envolve emoção à flor da pele, envolve o domínio de si, para dizer exatamente aquilo que se quer dizer. Nossa, é uma escola de vida, escola de paciência, escola de tolerância comigo mesma. Acho que a cor da voz é realmente a cor da alma, o jeito que está a alma exato naquele momento, no jeito de cantar. Pelo menos eu sempre enfrentei assim, encarei assim. Quanto você precisou duvidar para estar aqui? A música fala disso, né? Muito. Muitas vezes eu duvidei de que essa era mesmo a minha vocação. Eu já abdiquei dessa habilidade por duvidar da minha vocação, duvidar no meu lugar no mundo, mas principalmente duvidar do lugar onde eu sou realmente integrada. Cada coisa está no seu lugar quando eu canto. Não tem coisa melhor no mundo que sentir. Acho que é dar aula e cantar. Né? É um lugar onde eu sinto assim, meu Deus, se eu morresse daqui 5 minutos, eu estou exatamente no lugar onde eu devia estar, fazendo o que eu devia fazer, vivendo o que eu devia viver, do lado de quem eu devia estar. É uma sensação muito boa, de ajuste, de segurança, é aquela história que quando a gente realmente encontra esse lugar, a gente está disposto mesmo a perder, a sofrer. É aquela história de que quando você corre porque quer, você não cansa, né? Você não cansa porque você quer correr. E quando você realmente quer algo da sua vida, você não mede o tamanho do sofrimento que você precisa passar por aquilo. É a história do Viktor Frankl, né? Quem sabe para que aguenta qualquer como. Então eu acho que é isso. Quantas vezes eu já duvidei desse lugar e hoje eu acho que eu pago um preço alto para não me perder dele, porque eu encontrei. E ele é interno, ele não é fora de mim, ele não é num lugar glamouroso, não é cantando para 1 milhão de pessoas, ou milhões como a gente já cantou. Não é andar pelo mundo afora, adoro andar pelo mundo afora para cantar, graças a Deus. Mas é incrível, a gente sabe quando a gente está fora da gente, desajustado da gente mesmo, quando a gente faz muito bem algo ao ponto de enganar alguém. A gente engana bem, né? Assim, só que a gente sabe, a gente é a nossa única testemunha diante de Deus. E esse é um lugar delicioso, eu digo com propriedade hoje, e a minha propriedade é o tamanho de sofrimento que eu tive que viver e aprender e apanhar para entender que esse é o meu lugar no mundo. Esse é o meu lugar no mundo. A pior descrença que nós podemos experimentar é a que nós fazemos interiormente, quando você percebe que o que você diz ao outro não é uma verdade para você, e o que você ensina você ainda não aprendeu. Que é uma farsa, né? Uma farsa. E ela cansa. Demais. A farsa é pesada. Eu acho que nada pode nos matar mais do que isso. Quando você percebe que todo o empenho da sua vida está justamente no não lugar, no não ser. Falta o conforto justamente de você perceber que a sua atuação está sendo você mesmo. É confortável ser a gente mesmo. Nossa, eu me lembro que não tem muito tempo que isso me ocorreu, quando eu percebi que eu podia ser para o maior número de pessoas aquilo que eu era na minha particularidade. Como isso foi libertador, porque durante muito tempo eu acabei
tendo muito receio de mostrar-me ou de ser como eu sou para os meus amigos, esses que estão aqui, que me conhecem na minha intimidade. Que você... na vida pública é difícil. A vida isso, pública né? Saber sempre essa tem régua, né? Sim, justamente, essa régua é muito difícil você encontrar a medida dela. Até que ponto eu estou preparado para ser verdadeiro e me preparar, eu tenho que estar preparado para ser verdadeiro e depois um outro preparo para dar conta de sustentar a minha verdade. Mas sabe o que Porque eu penso, aí virão às vezes? todas as manifestações Talvez a em gente torno tenha, dessa verdade. talvez a gente tenha sido educado de que ser sincero é ter que dizer tudo. Não, ser sincero é ter o direito à discrição e escolher exatamente o que deve ser dito em cada circunstância. E eu tenho direito ao segredo. Eu tenho direito à privacidade. Eu tenho direito de que quando alguém me pergunta, eu tenho direito de dizer, não estou querendo te contar. Não é uma pergunta que você nem deveria ter me feito, né? Às vezes o desconforto desse lugar você deixa a pessoa perceber, se ela perceber, mas sinceridade faz uma cara para ela, né? Ela já vê. Mas sinceridade é um lugar de descanso, não é um lugar de esforço. É, verdade. O esforço é a gente manter aquilo que a gente não é, uma força. A sinceridade é descanso, é verdade. Só que a gente entende que sinceridade é ter que dizer tudo. Porque é tudo, despretensioso, é muito despretensioso você não precisar criar um aparato para o outro lhe perceber. Não. Você lembra Sou eu, e ponto. Lembra do encontro de Jesus com a samaritana, quando ela tá montada no personagem, né? Assim, ele pede, dá-me de beber, e ela responde, quem é você para me pedir assim, um copo d'água? E ele responde, eu acho sensacional a resposta de Jesus, quando ele disse assim, se você soubesse quem te pede, você não precisaria voltar aqui e carregar esse cântaro tão pesado sempre. E aí começa o discurso, começa o diálogo entre os dois, e ela não precisou dizer porque ele já sabia. Então tem coisa que a gente não precisa dizer porque ele já sabe. Ele foi desconstruindo de uma forma que ela foi ficando à vontade, né? Não foi uma desconstrução afrontosa, que pareceu invasiva, não. Primeiro ele começa a mostrar a ela que ela estava diante de alguém que ela poderia confiar. Isso é fundamental. E a gente sente isso das Porque pessoas, né? como é que se estabelece aquela confiança? Quando ele pede para ela o que só ela pode oferecer naquele momento. Não tinha mais ninguém ali. Não tinha mais ninguém. Era ele e ela. Ele, ela e o poço. E o poço resguardava aquilo que era o ponto de encontro. A tradição de Jacó, o poço de Jacó, como uma referência ao Antigo Testamento, a antiga vida daquela mulher, a tudo aquilo que representava a tradição religiosa, que muito mais lhe causou prejuízo do que satisfação. Ela estava excluída por ser mulher, por ser samaritana. Então ela era aquela que pegava o que sobrava, né? Justamente. E depois todo o significado do que Jesus vai pedindo e, sobretudo, do que Jesus vai oferecendo enquanto pede. Santo Agostinho dizia isso de maneira muito simples e ao mesmo tempo sofisticada, que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Então, maravilhoso, é lindo isso. Eu adoro. Quando eu vivo a experiência de uma devolução. Então tá bom, se Deus hoje me pede este programa, é porque de alguma forma Ele já me deu. Já está em você. Já está em mim. Se Ele me pede essa música, é porque ela já está colocada em mim. Então tudo que eu vou vivendo é uma experiência de devolução. E na experiência de devolução, ou eu experimento a gratuidade, ou eu vou me sentir sempre no prejuízo de estar dando algo o tempo todo. Que é aquela coisa da reclamação sempre. Justamente. Sempre quem reclama demais faz muita conta, né? E a sinceridade, essa satisfação de ser quem a gente é, que eu acredito ser um fruto do Evangelho. Mais cedo eu e Ziza gravamos um programa e nós falávamos justamente do quanto que o conteúdo cristão facilita a dinâmica da vida humana. Não no sentido de torná-la... não. Quando eu digo facilitar, é possibilitar. Não é tornar mais fácil, é tornar possível. Todos os elementos que eu encontro em Jesus são altamente benéficos a mim. Todos. As instruções de Jesus são benéficas. Eu vejo nessa mulher que você cita, que para mim é um dos encontros mais bonitos da Sagrada Escritura. Eu sou apaixonada por esse trecho. É um dos momentos mais bonitos do Evangelho, justamente porque ali você tem um encontro do Antigo e do Novo, uma representação muito simbólica de tudo que Jesus faz na nossa vida, de todo o contexto legalista,
do qual ele vem nos resgatar, e aquela mulher esmagada pela legalidade, absolutamente negada no direito de ser quem ela era. E de repente chega alguém que proporciona a ela o direito de ser quem ela era. Ser livre seja até dela samaritana, mesma, né? seja mulher, mas por favor, descubra o elemento fundamental que vai valorar tudo isso, que até então ela não conhecia, que era justamente o amor. Já tinha passado tantos homens na vida dela e nenhum havia despertado nela essa capacidade de se amar, porque o amor que nos ama de respeito é o mais próprio, né? Justamente, o amor que nos ama é o amor que nos ensina a nos amar. Então essa dimensão tão fecunda de Jesus com ela foi um encontro para proporcionar a verdade. Toda e qualquer mudança que tiver que acontecer depois na conduta daquela mulher, que a gente sabe que aconteceu, precisou num primeiro momento ser amado por ele. Jesus e as perguntas fantásticas, né? Você pode me dar de beber? Esse crédito que eles nos dá sem que a gente perceba. Às vezes a gente se sente convidado para fazer alguma coisa, por exemplo, na igreja, ou no trabalho, ou com alguém, ou para alguém. E a gente sempre tem aquela pontinha de dúvida, assim, ai, será? Eu não dou conta. E aí vem todas aquelas vozes de descrédito, de desconstrução, de levar a gente para um lugar que não é nenhum, né? Eu gosto muito de pensar que ele sempre me pergunta aquilo que eu ainda não vi, que eu ainda não sei, que eu ainda não consegui, mas que ele já viu conseguido, que ele já viu pronto, que ele já viu conquistado. É um lugar que me constrange, é uma pergunta que me faz dizer exatamente isso que a canção diz, que ele me faz capaz quando eu não posso mais. Ele me faz voar quando eu não consigo andar, ou mesmo se eu já tenha feito as besteiras que a gente comentou ali no jantar. Coisas da vida que você pensa. Aliás, gente, nós só estamos aqui por obra da misericórdia. Nós acabamos de comer tanto. Foi um jantar tão bom que eu estou aqui com a sensação de que eu já devia estar dormindo há muito tempo. Mas como tinha o programa e tinha muito tempo que eu estava ausente, eu não posso deixar o povo sem. Aliás, Ziza, antes de você continuar esse assunto, eu gostaria que o Christian se apresentasse, porque tem tanto tempo que ele não vem aqui. Mas eu quero que ele fale uma coisa. Contigo. Por favor, leve esse microfone que eu quero que o Brasil agora saiba. Boa noite, Christian. Boa noite, meu De onde amigo. você acabou de chegar? Eu não posso. Fala. Eu fico o ano todo aqui. A primeira vez que eu viajo, ele... De onde você acabou de chegar, Christian? Eu, da Riviera Francesa. Gente, essa criatura vai a Mônaco com a mesma facilidade que eu vou a Tremembé. Não. Com a mesma... Não. É verdade. Essa é a Uma vez 10ª no viagem ano. esse ano, Christian. É a primeira. Ele ainda tem a pachorra dizer uma vez no ano. A pachorra é bem isso Ué. mesmo que você disse. A minha esposa que ganha. Preciso me defender. Ela me leva. Bonitinho, é isso mesmo. Seja bem-vindo, meu amigo. Estamos com Obrigado, saudade, viu? padre. Eu também. Uma Mentira, alegria. você me abandona, fica anos sem aparecer Eu, aqui no né? programa. Tá. Ó, vocês me defendam aí, ó. Muito obrigado pela sua presença, viu, nesse programa hoje aqui especial. Olha lá no fundo, lá no DVD que tá passando, eu e Olha você. lá, gente. Tá vendo lá, ó? A gente não sabe nem pra onde que aponta, porque tá tudo meio torto aqui. Figura. Ô Ziza, essa Sim, fragilidade que vira força, A gente você, só por exemplo, tem tem uma força história se muito assume difícil. fragilidade, Você né? teve uma vida muito difícil. E não é de reclamar, não, gente. Mas a nossa vida não é fácil. Fazer aquela voz de rancor, pessoa rancorosa. Eu não tenho uma vida fácil. Você também não fácil teve. pra ninguém. A vida não tá fácil. Como Não. diz a mãe da Tânia. E o pior ainda está por vir. Gente, a Laíde uma vez me fez rir tanto. A Laíde tá operada. Lá fez assim. É hoje, né? Você para de baixar a cabeça, Laíde, que eu fiquei sabendo que você tá baixando a cabeça toda hora e não pode. Fez uma cirurgia de catarata, Tânia. Encontrei Laíde, já tem uns 15 anos isso. Parei o carro lá na frente, né? E ela veio assim na janela, com aquela cara de Nossa Senhora das Dores. Porque o mineiro, quando dá pra dar aborrecido, é aborrecido de verdade. Aborrece E mesmo. ela estava aborrecida por algum motivo. Então tinha muito tempo que ela não me via, ela não demonstrou nenhuma alegria. Ela já veio, parou na porta do carro, me olhou assim. Laíde, que saudade de você, como é que estão as coisas? Nada bem. E ficou me olhando fixamente. Aí a pessoa te derruba, né? Nada bem. O que você vai falar?
Pode piorar, aí. E foi justamente o complemento dela. Mas a gente sabe que o pior ainda está por vir. Meu Deus do céu. Mas a vida, mesmo não sendo fácil, nós não temos rancor com ela. Não. E é isso que eu vejo em você, assim, conheço a sua história, sei o quanto ela já foi difícil, e sei que muitas pessoas que nos assistem, que também passaram por dificuldades, por lutas, também gostam de enfrentar a vida sem rancor, o que eu acho que é uma sabedoria. Toda vez que eu metabolizo o acontecimento e jogo fora o que não valeu a pena e absorvo os nutrientes emocionais, espirituais, históricos, eu estou me beneficiando, né? A construção dessa força na fragilidade é sempre tão contraditória, Ziza. Eu não sei, não sei te explicar onde foi, em qual momento que Deus me fez forte. Mas eu sei exatamente que sem assumir minhas fragilidades e aonde eu sei que eu sou limitada, eu não sei ser forte direito, porque vai ser talvez uma força falsa, né? Uhum. Mas uma coisa que eu aprendi e eu acho que tem sido talvez o melhor remédio que eu tenha tomado na vida. Quem tem posto a mão no arado, não olha para trás. E eu entendi que eu não tenho que ficar olhando para trás. Eu tenho que reconhecer a minha história, eu tenho que escrever a minha biografia com dignidade. Eu tenho que assumir quando eu vou me lembrar rindo de mim mesma, das besteiras que eu já fiz, como algumas que a gente comentou há pouco. Várias. Não fale assim, meu padre. Mas eu não tenho o costume de ficar lamentando um erro que eu cometi ou alguma coisa que não deu certo. Mas eu entendo tanto que é para frente a direção. Eu levo a sério mesmo isso do Evangelho. E às vezes eu até esqueço de coisas que eu deveria me lembrar para me proteger mais, ou de coisas, ou situações, ou pessoas que já me fizeram mal. Mas eu prefiro andar para frente, prefiro ser movida à esperança e prefiro ouvir de verdade esse movimento micro, às vezes, da minha alma, dizendo que às vezes eu não devo passar o tempo de um credo do lado de algumas pessoas. Mas não significa que eu não devo amá-las. Amar é uma obrigação, gostar é uma opção. Então amar é dar a vida por alguém, mas não conviver e nem não é isso com é tão todo mundo que eu, né? Isso, eu não sou obrigada a ter simpatia ou gostar, ser queridinha, sabe Falciane, sabe, né? Não, eu não sou obrigada a isso não. Agora o amor é um mandamento, porque ele é uma opção que me deixa livre. Porque o amor é o respeito. Essa dimensão que nos é obrigatória por um mandamento, é o respeito pelo outro. E às vezes o respeito é deixar o outro ir. Justamente. Porque às vezes a gente vive... Sei quem ele é, ele é diferente de mim, eu não vou interromper isso, apenas não participo. Ou ele faz se ele escolhas quiser sair que não da são minha as vida, minhas. eu preciso dizer, vai com Deus. Se voltar... Como dizia senão... Roberta Miranda. Como é que é? Vá com Deus. Vá. O amor já está. Vá com Deus. Mas e não é? Por que a gente tem que segurar alguém? A gente não precisa mendigar amor, a gente merece amor. E quando o lugar do merecimento é livre. E aliás, quando você percebe que há uma mendicância, você pega implicância para virar uma pego, rima. Eu tenho. Quando você percebe que ali existe uma mendicância, naturalmente brota uma implicância. Porque é um observar de uma situação que não é favorável ao outro. E quando você percebe que você também causa isso, é muito desagradável, né? Porque é aquilo que a gente brincava hoje, né? Da relação com o ídolo. Às vezes o outro olha para aquele que admira e ele quer ser ele. E ele admira até o momento em que ele corresponde. Irreal, né? Isso é tão irreal. Isso gera uma mendicância muito desagradável. Não é amor isso. Acho que esse é um termômetro super legal da gente ter. Da gente observar quando a gente está pedindo demais, mesmo sem perceber. Mesmo sem verbalizar. Mesmo sem ser tão explícito. Porque às vezes só tá do lado de alguém, você está pedindo. Você está pedindo. E a pessoa dá passos, você nem percebe que ela deu passos, né? Para sair de perto. E eu acho que isso, ter a mão no arado, é assumir minha própria vida e andar. E muitas vezes a gente tem medo da solidão. Medo de sentir o nosso próprio caminho. Mas esse caminho aqui é meu, é só meu. Mas não tem ninguém para carregar aqui para mim. Não tem ninguém para decidir aqui para mim. Não tem ninguém para escolher no meu lugar. Não acredito que eu vou ter que fazer isso sozinha. Vou ter que viver sozinha.
E quando a gente entende que esse é um lugar livre e que ele pode ser leve e que ele pode ser todo entregue a Deus, você entende o que é andar sem olhar para trás com amargura. É isso mesmo. Senão a gente fica com aquele dedo assim, sempre nos acusando, sempre lamentando o que aconteceu, e você não solta muita gente. E a vida vai realmente ficando pesada. E o peso da vida não é a gente mesmo. São, acho que, muitas pessoas que a gente carrega no lugar da gente mesmo. Eu gosto muito da frase do Martim, que ele dizia assim: ama o teu próximo como a ti mesmo, mas não ao invés de ti mesmo. E acho que esse foi o jeito que eu entendi de transformar o sofrimento em voz leve, transformar as dores de casa, ou os erros da família, ou as dificuldades de saúde, de tantas, eu não sei nem dizer quais, transformar em música, transformar em beleza, transformar em leveza, porque eu disse a Deus que eu não queria abrir mão da minha feminilidade, que eu queria ser mulher de verdade, que eu não queria ser uma cristã fake, que eu não queria... Eu queria que a mesma pessoa que entra na minha casa e senta no sofá e come uma bacia de pipoca assistindo Netflix, é a mesma que está aqui do lado do meu amigo, do lado de tanta gente querida. Eu não tenho outra pessoa para carregar, a não ser eu mesma. Ainda bem, né? Graças a Deus. Você imagina se fosse duas? Você não daria conta. Não. E a gente tem direito a esse lugar. É por isso que a bipolaridade precisa ser tratada. Minha gente, a conversa está excelente. Daqui a pouquinho a gente volta. Um rápido intervalo e você nos aguarda aí. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que nos acompanha. Essa oportunidade que nós temos de estabelecer um vínculo, de falar de questões que são tão pertinentes, que nos tocam. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança que você me deposita. Eu vou mesmo. Gente, o mundo está ficando muito difícil. Está ficando muito difícil. Por quê, pai? Domingo eu estava no programa do Domingão do Faustão. E aí o Faustão me fez uma pergunta a respeito do momento no Brasil. E eu estava dizendo para ele que a corrupção ela começa nas nossas atitudes. Que tudo aquilo que nós criticamos em Brasília, a gente tem que ter muita honestidade para perceber se a gente não faz nos nossos gestos diários. E eu dei um exemplo. Falei assim, um taxista, por exemplo, que faz uma corrida, um trajeto mais longo para me cobrar mais, ele está sendo corrupto. E aí, da mesma maneira como eu poderia citar um médico que põe uma prótese que o paciente não precisa, como a gente já descobriu lá no Rio Grande do Sul. Agora um taxista começou a reclamar na rede social e mandou carta para a Canção Nova dizendo que eu falei mal dos taxistas. Você já imaginou um negócio desse? Tá difícil emitir uma opinião sobre qualquer coisa no país. Então eu peço perdão se por acaso eu não me expressei bem. Em nenhum momento eu quis falar mal dos taxistas, mesmo porque os taxistas fazem parte da minha vida. Pois é. O Paulo me leva para baixo e para cima, ele sabe o respeito que eu tenho pela classe. Tenho um irmão taxista, que por agora está fora do mercado, porque está cuidando da minha mãe. Então, pelo amor de Deus, em nenhum momento eu quis atacar essa classe que trabalha com tanto carinho, nos atendendo nas nossas necessidades. Agora, vocês sabem que existem sim, em todos os lugares, em todas as classes, há os desonestos. E naquele momento eu fiz menção a uma classe, mas não significa que eu falei mal de vocês, não. Desonestos há em todos os lugares, e eu tenho certeza que o que prevalece entre vocês é a honestidade. Eu experimento isso no meu dia a dia. Então eu peço perdão se por acaso eu me expressei mal, se por acaso eu feri aqueles que estavam me assistindo. Eu sei que foi uma pequena parte, não é uma reclamação grande, mas eu gostaria de corrigir isso. De maneira alguma eu quero usar do espaço que eu tenho para poder difamar ou falar mal de quem quer que seja. Não me agrega em nada. Agora eu continuo no direito de dar as minhas opiniões e dar os meus exemplos, sem achar que possa estar agredindo alguém. Não foi pessoal, foi um exemplo genérico. Imagina, né? Eu disse que se um taxista... O que acontece? Quantas vezes, fora do Brasil, sobretudo... É o que a gente estava falando há pouco. A gente não conhece o lugar, posso a pessoa... cantar de um jeito e está enganando de alguma maneira e está sendo desonesta... Mesmo que sem dar direito ao outro de perceber a desonestidade ou não, é pior ainda, né? Diante de Deus terrível. É bem pior, né?
Vizinho, nós estávamos falando aqui de superação. Hoje nós temos um amigo meu. Vem cá, meu amigo, por favor. Vem cá, por favor. Seu celular vai cair. Fica nervoso, não. Fica nervoso, não. Pega. Senta aqui comigo, aqui, ó. Igual nós nos sentamos lá em São Paulo naquele dia. Presta seu microfone um minutinho, Ziza. Esse menino aqui, Ziza, que é grande, mas é um menino para mim, porque ele se tornou um irmão. Quanto tempo tem aquele nosso encontro em São Paulo? 2 anos. Pode falar aí no microfone. 2 anos. Giovanni foi com a Andréia, que é uma grande amiga minha. Giovanni era então esposo da Cíntia, hoje estão separados, mas são amigos. O casal, que já tinha uma filha, a Maria, recebeu a Antônia, que veio com uma síndrome. Como é que é o nome da síndrome que ela tinha, Giovanni? Síndrome de Edwards. E a mãe dele levou ele para mim. Eu conheci esse menino lá naquele dia, porque ele era um pai que estava em absoluto estado de desespero, porque o médico tinha dito assim: sua filha pode ser que ela viva 1 semana. A previsão era essa, né? Não passa da gravidez, depois 1 semana. Aí passa 1 semana e diz, não, tem 1 mês. Aí, não, aí passou o primeiro mês. Aí eu falei assim, putz, agora tá bem, né? Então daqui a pouquinho a gente vai pra casa. Aí não, tem a primeira fase da vida. Fase da vida? Como assim primeira fase da vida? Não, são os primeiros 3 meses. Eu falei, não aguento mais. E assim foram 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio até que a Antônia partiu. Tem quanto tempo? 1 mês? Tem 1 mês que a Antônia se foi. E para mim foi uma experiência de ver de perto um sofrimento que foi redimido aos poucos. Eu vi nesse menino, na Cíntia também, a esposa dele, ex-esposa, uma luta, uma resignação. Eu nunca vou me esquecer naquele dia que nós estávamos lá dentro da UTI, a Cíntia com ela, a Antônia, foi quando, numa das muitas internações, que boa parte da vida dela ela passou no hospital. Ficou bastante tempo. Bastante tempo. E o processo todo de ser assim, não sabemos quanto tempo nós temos, porque foi justamente o motivo que o fez me procurar lá naquela época como padre, né? Hoje nós somos irmãos, mas naquela época ele me procurou como um padre. A mãe dele o levou para que eu pudesse ser padre para ele. E foi interessante porque, vou dizer, Giovanni, eu não tinha essa intimidade toda. Giovanni, eu não sei quanto tempo a Antônia terá, mas nós também não sabemos quanto tempo nós temos. Nós estamos na mesma situação que ela, claro, e ela com uma doença, uma síndrome que evidencia mais essa partida. Mas para mim esse menino se tornou um exemplo de superação, de luta, pela capacidade que ele teve de ser pai de uma criança tão frágil e que provocou tanta força nele, tanto em você quanto na Cíntia. Eu percebi que a Antônia passou pela vida de vocês e modificou tudo, modificou o jeito de vocês sentirem, o jeito de vocês viverem, de pensarem, tudo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo seu testemunho. Eu acho que vocês estavam falando, eu não seria capaz antes da Antônia, assim como muitas outras coisas, mas acho que foi a primeira vez na vida que eu vi assim, devolver para Deus o que Ele te deu. Né? Então, até chegar o momento, eu ficava me perguntando, a gente se perguntava, né, como vai ser no momento, por mais que a gente não queira admitir que tem que ir. E depois só parando para ver o que foi a Antônia, o que é a Antônia na nossa vida, para a gente saber assim, não, a gente está devolvendo um presente que a gente teve, um presente que poucas pessoas podem ter. Então muda muito a visão daquela primeira semana que você está desesperado, você não quer muito aceitar, assim, você quer entender o porquê e quer saber um tempo que você tem. E foi no dia que, assim, o que eu guardei muito para mim foi o maior pecado do ser humano pode ser a relação dele com o tempo, né? Então, não foi ontem o seu dia com a Antônia e não vai ser amanhã, é hoje, né? Então, e ela tá comigo aí até hoje.
Obrigado, meu filho, obrigado. Pode voltar pro seu sossego. E você não sabe o que ele fez. Alguns dias depois, após a morte dela, eu até publiquei no meu Instagram um texto que ele escreveu para Nossa Senhora. E nesse texto ele pedia que Nossa Senhora fizesse por ela a continuidade da vida. Leve Antônia para pisar na areia do mar, para pular as ondinhas. Leve para fazer tudo aquilo que os limites dela não permitiram. Você sabe, Ziza, que foi uma das coisas que mais me tocaram na vida. Olha que eu já li muita coisa. Eu disse para ele: devolver a Deus o que nós amamos com tanta gratidão é tão difícil, é tão nobre. Quando ele devolveu essa criança, essa ternura de pedir que Nossa Senhora fizesse. Se você não viu, entra lá no meu Instagram e dá uma olhadinha. Procura lá para baixo. Lindo o texto. O texto é arrebatador. Dando uma humanização na eternidade que me tocou muito. Humanizou demais a eternidade. E fez justamente com que tantas pessoas que sabem a dor de perder um filho, é isso mesmo. Como nós temos... Como é difícil perder, como é difícil deixar ir embora aqueles que nós amamos. Mas ao mesmo tempo, como isso nos fortalece no momento que a devolução é feita e você começa a encarar a vida, a aceitar o desafio de estar aqui, de ter que encaminhar os sentimentos e as questões. Tem sentido para seguir. Me dá vontade de cantar. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só ou que perdi, ouço seus passos por aqui. Tomás de Aquino não, São João da Cruz dizia que o que nós podemos conhecer de Deus são as pegadas de sua ausência. Alguém nos diz que Ele está no jardim, você abre a janela para vê-lo e você percebe apenas as pegadas. Toda vez que o sofrimento nos visita, Ele também nos deixa essas pegadas. Deixa. Toda vez que nós somos visitados pela dor. E como essas pegadas nos ajudam a viver depois, Isa? Mas você não sente que quando... Giovanni pode falar mais até que a gente, mas é um lugar onde Deus fica tão perto. Porque a gente se deixa tão real na mão dele. Tão do jeito que a gente é mesmo. É difícil soltar, é difícil perder, é difícil entregar. Mas quando a gente entrega, esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. É um lugar difícil. Há 1 ano só perdi meu pai. E eu não entendia que dor que era da morte. Eu não sabia que dor era essa. Não tinha sentido. Mas eu posso dizer que a minha vida mudou depois. Nunca mais eu fui a mesma. É verdade o que ele disse, que o tempo é agora. E a ansiedade é uma tentação diabólica. Que a gente tem que ficar aqui agora. A ansiedade me leva para frente ou para trás ou para algum lugar que não é agora. E é por isso que a dor é tão sagrada. E o sofrimento é tão... Ela quebra o passado e o futuro, né? A dor é só agora. Ela planta a gente aqui agora. Bendito ser humano que entende que a dor é o único caminho de amadurecimento. A gente não amadurece, não dói. É incrível, a gente não sabe crescer sem ouvir o não ou sem perder, sem deixar ir. A dor tem que ser nossa amiga. É difícil. Mas esse é o lugar sagrado de estar em pé,
Isso é estar em pé diante da cruz. Eu acho que são dos momentos que eu me sinto uma mulher mais bonita, mais inteira, mais verdadeira. É quando nada em mim diz mais do que deveria dizer. E é quando dói. É quando eu canto melhor, é quando eu amo mais, é quando eu me renuncio e deixo ir. A dor é sagrada, Padre. Eu experimentei isso muito quando, dentro de uma UTI em Belo Horizonte, eu visitei uma menina, Carol, que estava prestes a morrer. Uma moça bonita, Ziza, com uma bactéria, uma super bactéria devorando o seu organismo, a sua imunidade, a sua vida. Eu olhei para aquela moça, que foi interessante porque estavam na porta da UTI a tia e o namorado dela, e eles me pediram que eu fosse lá dentro. Eu estava atrasado e eu ingenuamente falei assim, eu posso voltar amanhã? Eu tinha acabado de sair para visitar uma pessoa amiga. Aí eu percebi no rosto deles que talvez não tivesse uma amanhã. Aí eu entendi, não precisei perguntar. Tá bom, eu vou voltar lá agora então. Aí vesti uma roupa toda especial, porque ela estava numa ala de doenças contagiosas. E quando eu cheguei lá, aquela menina tão desprotegida, tão bonita, tão sem os acessórios que faziam parte da vida dela, só aquele pijama do hospital. Mas eu me reportei ao closet dela, sabe? Aos sapatos, aos vestidos, às maquiagens. Eu sabia que aquela menina tinha tudo isso, mas naquele momento nada poderia salvá-la. Ela não precisava de nada, de todos aqueles acessórios que certamente ela tinha, que estavam em casa. E ela me olhou, Padre Fábio? Eu falei, sim, Carol. Aí ela se assustou por eu saber o nome dela. Aí ela olhou na direção da porta e falou assim, foram eles que falaram para o senhor vir aqui? Eu falei, sim. Aí se você sabe que eles estão ali, vocês não vão embora. Ficam ali dia e noite. Mesmo sem eles poderem entrar, eles ficavam lá. E ali, Ziza, eu entendi o que é ser rico. É ter alguém que não vai embora. Da mesma maneira como eu vi Cíntia e Giovanni passar tempos intermináveis ao redor daquela criança, porque eles não sabiam quanto tempo tinha. E você tem toda a razão, a dor nos põe no agora da vida. A gente esquece o passado e a gente nem pensa no futuro. É só agora. Às vezes a gente acha que não aguenta, mas é aquela história assim de se põe no momento presente, porque há uma graça de Deus que só acontece no agora. Ela não acontece no futuro e nem no passado, mas é no agora. E ela só acontece na entrega. E às vezes a gente vive agarrado, né, com as coisas, com as pessoas, com as circunstâncias, com os títulos. A graça é o agora. Eu tenho que ser prudente, eu tenho que projetar a vida. Eu preciso pensar no melhor para mim, para os meus amigos, das minhas habilidades. Eu sou aquela pessoa da parábola dos talentos também, que precisa fazer multiplicar. Mas é agora. O Martim sempre dizia, né, que o passado às vezes é um fantasma, o futuro é um medo imenso, mas o presente depende da minha escolha. Aonde eu estou, com quem estou e o que eu estou fazendo com o que eu estou vivendo. E é aquela história de, assim, encontrar o sentido máximo para me levar adiante, porque às vezes eu vou achar que aquela dor nunca vai passar, ela é grande demais, mas ela é só muito grande, porque a gente tem uma alma bem grande para caber tudo que Deus nos oferecer, nos sugerir, nos proporcionar. Às vezes eu achava, nossa Deus, mas eu podia ter nascido numa família de quem mais fácil, né? O caminho podia ter sido de quem mais leve. Mas hoje, conversando com a Bia no jantar, eu falei, nossa Bia, a vida foi dura. E ali você, o que teria vivido? Eu disse, eu teria vivido tudo de novo, porque é muito bom ser hoje só eu. Lisa, de jeito. Mas agora
ter esta pessoa aqui dentro de mim, nessa situação, nesse momento, viveria de novo, amaria de novo, tentaria de novo, porque eu só tenho o agora. Por isso que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre coisas atrasadas da alma, né? É isso mesmo. Amar agora. Muito obrigado, viu? Em algum momento da vida a gente se sente ou no leito ou na porta. Em algum momento. Há sofrimento nos dois lugares. Nos dois. Naquele que sofre e naquele que presencia. E naquele que entra também, né, naquele padre? Que entra. Que não tinha nada com a história e passou a ter. São os melhores envolvimentos. Sim. São os que toda fazem vez... o sacerdócio valer a pena, né? São com certeza os momentos onde você mais se sente padre, né? Nunca saberia que aquela menina existia se não fosse solicitação, pedido de duas pessoas que amavam. E nunca mais me esquecerei daquela expressão, daquilo que a Carol me ofereceu, da lágrima que nós choramos juntos, silenciosamente, sem dizer muito. E me sinto feliz de saber que eu estive lá, que eu a vi. Você esteve mesmo, inteiro. É isso. Que a gente tenha a sabedoria de viver os dois papéis, os três. Você bem disse. Os três. Ou estar na porta, ou estar no leito, ou chegar para visitar. Que Deus derrame sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Cristian. Obrigado, Rosane. Toda a equipe da Canção Nova que está comigo, a Bia, a Dani. Obrigado, minhas diretoras. Obrigado, Giza, pela oportunidade de estar aqui, Cristian. Sempre. Por ter subido a serra. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Você me faz capaz quando eu já não posso mais. Você me faz. CançãoNovaPlay.com. Assine já!